20 de dezembro de 2000, São Paulo, Estádio Palestra Itália, uma quarta-feira de noite que o futebol brasileiro jamais esqueceu. De um lado, o Palmeiras, campeão da Libertadores do ano anterior, jogando em casa, na frente de quase 30 mil torcedores. Do outro, o Vasco da Gama, com um técnico novo de 4 dias, um jogador a menos e um placar de 3-0 contra no intervalo. Ninguém apostava um centavo no Vasco. Ninguém, exceto um homem de 34 anos chamado Romário. Mas para entender a grandeza do que aconteceu naquela noite, é preciso entender os bastidores. 4 dias antes da final, o técnico Oswaldo de Oliveira foi demitido ainda no vestiário, depois de uma briga com o vice-presidente Eurico Miranda. O substituto foi Joel Santana, contratado às pressas, sem tempo para treinar. Sua estreia seria justamente naquela final, contra o Palmeiras, em São Paulo. O primeiro tempo foi um pesadelo. Aos 36 minutos, Arce converteu pênalti, 1-0. No minuto seguinte, Magrão fez o segundo, e antes do intervalo, Arce marcou de novo. 3-0 para o Palmeiras, 3 gols em menos de 10 minutos. A torcida palmeirense cantava. Os jogadores do Vasco estavam cabisbaixos no vestiário, e para piorar, no início do segundo tempo, Júnior Baiano foi expulso. O Vasco passaria o segundo tempo inteiro com 10 homens, precisando fazer 4 gols. Joel Santana tomou uma decisão que mudou tudo. Sacou o volante Nasa e colocou o atacante Viola, 5 jogadores de frente. O Vasco foi para o tudo ou nada, e Romário, com 34 anos, já considerado no fim da carreira, decidiu que aquela noite seria dele. Aos 14 minutos do segundo tempo, Romário recebeu na área e bateu, 1-3. O Palestra Itália ficou em silêncio. Aos 23 minutos, Romário recebeu de novo, dominou e chutou cruzado, 2-3. A torcida palmeirense começou a sentir o peso. Aos 40 minutos, Juninho Paulista recebeu na entrada da área e bateu com categoria, 3-3. O Palestra Itália estava em choque. O Vasco, com 10 homens, havia empatado, mas Romário não queria pênaltis. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Viola arrancou pela esquerda, a bola bateu no zagueiro e sobrou limpa dentro da área. Para Romário. O baixinho não desperdiçou, chutou, gol, 4-3. O Vasco havia virado. O impossível havia acontecido. Romário correu em direção à torcida palmeirense e fez o gesto que ficou para a história, mandou todo mundo calar a boca. Anos depois, o próprio Romário resumiu aquela noite com poucas palavras. Dos 4 gols, marquei 3. E cada um deles foi uma resposta para quem duvidou. Em 2020, esse jogo foi eleito pelo portal Globo Esporte, o maior jogo de clubes brasileiros de todos os tempos. E o apelido que a torcida já carregava com orgulho ficou ainda mais forte. O Vasco é o time da virada. 19 anos depois, outro clube brasileiro protagonizou uma virada que parou o Brasil inteiro. 23 de novembro de 2019, Lima, Peru, final da Copa Libertadores da América. O Flamengo não ganhava o título continental havia 38 anos. Uma geração inteira de torcedores rubro-negros havia crescido sem ver o Mengão campeão da América. E faltavam apenas 7 minutos para o fim, quando o River Plate ainda vencia por 1-0. A torcida rubro-negra que havia viajado ao Peru começava a sentir o peso da derrota. Os jogadores no banco cobriam o rosto. O técnico Jorge Jesus caminhava nervoso na beira do campo. Parecia que mais um ano passaria sem o título, e então veio Gabriel Barbosa, o Gabigol. Aos 43 minutos, Gabigol recebeu na área, dominou e fuzilou o goleiro. 1-1. O setor flamenguista no estádio explodiu. O Brasil parou, mas ainda não era suficiente. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Gabigol recebeu novamente, dominou e bateu forte. A bola entrou no canto. 2-1. Fim de jogo. O Flamengo era campeão da América. Em 7 minutos, apenas 7 minutos, uma geração inteira de torcedores rubro-negros chorou de alegria. Gabigol havia feito o impossível e escrito seu nome para sempre na história do futebol brasileiro. Naquele momento, todo mundo que estava assistindo sabia que estava vendo algo que não esqueceria nunca. Uma daquelas noites que o futebol guarda como presente para quem ama esse esporte de verdade. 3 anos depois, no Brasil, um garoto de 17 anos escreveu mais um capítulo dessa história de viradas épicas. 30 e primeira rodada do Brasileirão de 2023. O Botafogo era líder isolado da competição, com vantagem confortável na tabela. E no seu próprio estádio, no Newton Santos, vencia o Palmeiras por 3-0 ainda no primeiro tempo. O título parecia caminhando para o Rio de Janeiro, mas o Palmeiras colocou em campo Endrick. Com apenas 17 anos, o menino que em poucos meses seria vendido ao Real Madrid resolveu mostrar ao Brasil quem era. Marcou 2 gols. Flaco Lopes marcou mais um. E aos 53 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia decidido, Murilo completou a virada, 4-3. O Botafogo entrou em colapso. A liderança foi se esvaindo rodada a rodada, e o Palmeiras foi campeão brasileiro naquele ano. Aquela partida ficou como símbolo de tudo que o futebol pode ser, imprevisível, cruel e glorioso ao mesmo tempo, e marcou para sempre a chegada de Endrick ao futebol de elite do Brasil. 3 viradas, 3 épocas diferentes, 3 clubes diferentes, mas uma mesma lição que o futebol brasileiro ensina desde sempre. No futebol, a bola só para de rolar quando o árbitro apita. Não importa o placar,
Não importa o tempo, não importa quem parece estar vencendo, porque o futebol brasileiro tem uma capacidade única de transformar o impossível em realidade, de fazer a torcida acreditar até o último segundo, de produzir momentos que ficam guardados no coração de uma geração inteira. E é por isso que a gente ama esse esporte. Se esse vídeo te arrepiou, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana os bastidores que o futebol não conta.